Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a resolução de provas de concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos resolver a prova que foi feita em 24 de 11 de 2019. Lembrando a todos que concurso público é o caminho mais curto para ingresso no mercado de trabalho. Portanto, vocês que estão estudando para concursos públicos, acessem a playlist Matemática Base para Concursos do canal do YouTube do professor Catian. Aproveita e inscreve-se no canal também. Questão 21. A tabela mostra algumas informações sobre 3 times de basquete, A, B e C, após cada um deles jogar 5 partidas de um campeonato. Nesse campeonato, cada vitória soma 3 pontos, cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1 ponto. Sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates do time A, então, após essas 5 partidas, a diferença entre os pontos do time A e do time C é igual. Então, observe. Como cada time jogou 5 vezes, e a informação que o número de vitórias de B é igual ao número de empates de A, eu posso preencher uma tabelinha da seguinte forma. O número de empates de time A é igual ao número de vitórias do time B. Então, nós temos aqui 1 e 1. Como são 5 partidas, então nós temos aqui 1, 2, mais 2 partidas. E aqui eu tenho 3 partidas, porque nenhuma vitória e 2 empates. Como o exercício está pedindo somente a diferença entre os pontos do time A e time C, vamos calcular somente os pontos de A e C. Então, A, 3 vitórias vezes 3, mais 1 empate vezes 2, menos uma derrota. Então, vai dar 9, mais 2, menos 1. Portanto, o time A fez 10 pontos. O time C, nenhuma vitória vezes 3, mais 2 empates, 2 vezes 2, e 3 derrotas, menos 3 vezes 1. Então, vai dar 4, menos 3, 1 ponto. Como o exercício está pedindo a diferença entre os pontos do time A e o ponto C, time C, vai ser exatamente 10 menos 1, 9 pontos. Alternativa letra A. Questão 22. João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira, ele pintou 3/8 desse total. No sábado, pintou 3/5 das ripas restantes e no domingo pintou as demais, finalizando a pintura. Em relação ao número de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Então, observe. Na sexta-feira, ele pintou 3/8 do total. 3/8 de total é 3/8 vezes 48. 3 vezes 48, 144. Dividido por 48, ele pintou na sexta-feira 18 ripas. No sábado, ele pintou 3/5 das restantes. Como já tinha 48, pintou 18, restaram 30. Ele pintou 3/5 de 30. Então, é 3/5 vezes 30. 3 vezes 30 é 90, dividido por 5. Portanto, no sábado, ele pintou 18 ripas. Portanto, de 30 menos 18, restam 12 ripas sem pintar. Como o exercício está pedindo a razão entre o número de ripas que restam e o total, a razão é o quociente, 12 dividido por 48. Simplificando essa fração por 12, 12 dividido por 12 eu tenho 1, e 48 dividido por 12 dá 4. Portanto, a razão equivalente ao número de ripas que faltam pintar para o total é de 1 para 4, 1/4. Alternativa letra D.
Questão 23. Um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, ou 24 livros, ou 25 em cada uma. E qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O menor número de livros desse lote é. Então, observe, nós temos uma questão que solicita o menor número de livros desse total, 20, 24 e 25. Quando nós temos um problema que fala de menor, trata-se de um problema que envolve o conceito de mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum de 20, 24 e 25. Significa que eu devo achar um número que seja divisível simultaneamente por 20, 24 e 25. Para fazer isso aqui, a gente vai utilizar o chamado método das divisões sucessivas, ou seja, colocamos os três números 20, 24 e 25 e dividimos pelos números primos. Lembrando que o primeiro número primo, aqueles que têm somente dois divisores, é o 2. Então, 20 dividido por 2 dá 10. 24 dividido por 2 dá 12. 25 repete porque não é divisível por 2. Como nós temos aqui três números ainda divisível por 2 aqui, vou dividir por 2. Então, vai dar 5, aqui dá 6 e aqui continua 25. Desses números aqui, eu vou continuar dividindo por 2. Porque 6 é divisível por 2. Então, continuou 5, aqui dá 3 e aqui continua 25. Desses três números aqui, eu vou dividir pelo próximo número primo. O próximo número primo é 3. Não dá para dividir, continua. 3 dividido por 3 dá 1 e 25 não dá para dividir por 3. Então, desses três restantes, divide por 5, porque o próximo número primo é 5. Então, dá 1, aqui leia-se 1. Aqui é 1 e aqui dá 5. Como nós temos aqui, dá para dividir por 5. Então, vai dar 1, 1, 1. Então, o menor múltiplo comum é o produto desses fatores. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, que dá 600 livros. Portanto, o total de livros que nós temos nesse lote é exatamente 600 livros. Daria para fazer o exercício utilizando as alternativas também. Então, alternativa letra E. Questão 24. Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a álcool e os demais movidos a gasolina. A razão do número de veículos movidos a etanol e os movidos somente a gasolina é de 5 para 7. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é. Então, observe, a razão é o quociente entre veículos movidos somente a etanol dividido pelos movidos somente a gasolina. 5 para 7. Eu tenho que achar uma fração equivalente a essa, cuja soma do numerador e do denominador seja 36. Então, se eu multiplicar por 5, eu obtenho 15. Se eu multiplicar por 7, eu obtenho 21. Então, essa fração aqui é equivalente a essa. Portanto, o número de veículos movidos somente a gasolina é exatamente o denominador dessa fração. Alternativa, letra A. Questão 25. Uma questão que envolve porcentagem. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados na vaga oferecida de emprego e selecionou 35% deles para realizarem uma prova, sabendo que 15% desses que fizeram a prova foram contratados. Então, o número de candidatos contratados foi. Também é uma questão bem recorrente em concursos elaborados pela VUNESP para a Polícia Militar de São Paulo. Total de candidatos, 1.200.
35 realizaram a prova. Então, 35% de 1.200. Lembrando que 35 é uma fração com denominador 100, que é 35 centésimos vezes 1.200. Como nós temos aqui 2 zeros e 2 zeros, simplifica-se. Então, ficou 35 vezes 12, que multiplicando dá 420 candidatos realizaram a prova. A questão diz que desses 420, 15 fizeram a prova e foram contratados. Então, o número de candidatos contratados, na realidade é contratados, nem aprovado. Desses 420, 15% foram contratados. Logo, 15 centésimos vezes 420. Simplifica um zero do numerador, um zero do denominador. Então, sobrou 15 vezes 42, 630 dividido por 10. Logo, 63 candidatos foram contratados ou aprovados. Alternativa letra C. Questão 26. Também é uma questão bem recorrente em concursos da Polícia Militar. Ou seja, é a interpretação de um gráfico envolvendo o conceito de média aritmética. O gráfico mostra algumas informações sobre o número de unidades vendidas de um produto A em 5 dias de uma determinada semana. Então, observe, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe-se que nesses 5 dias foram vendidas, em média, 30 unidades por dia. Então, o número de unidades vendidas na quinta-feira foi... Eu vou fazer o exercício aqui utilizando o conceito de média aritmética. Necessariamente, poderia ser resolvido de outra forma. Então, nós temos, lembrando que a média é a soma das variáveis dividido pela quantidade de dias, no caso em questão. Então, o que nós temos? 30, observe, 30 unidades, mais 25, mais 20, mais x, mais 40, dividido por 5, porque são 5 dias. Isso aqui dá a média, 30. 30 mais 25, mais 20, mais 40, dá 115 mais x, dividido por 5 igual a 30. Como eu tenho uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos 115 mais x é igual a 150. Daqui tiramos que x vai ser 150 menos 115. Portanto, x igual a 35. Ou seja, na quinta-feira foram vendidas 35 unidades desse produto A. Alternativa letra D. Questão 27. Uma máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças iguais em 18 minutos. Essa mesma máquina, trabalhando sem interrupções por 2 horas e 48 minutos, irá fabricar uma quantidade de peças igual a... Também é uma questão bem recorrente, porque vai utilizar o conceito de regra de 3 simples. Também poderia ser resolvido de uma outra forma. Então, o que nós temos? Tempo em minutos e quantidade de peças. Então, são duas grandezas. Eu tenho 18 minutos, fabrica-se 30 peças. A pergunta é, quanto em 2 horas e 48 minutos? Então, lembrando que 2 horas e 48 minutos, aqui é 48. É 120 minutos mais 48. Então, dá 180 minutos, fabricarão X. Observe, se eu aumentar o tempo, aumenta o número de peças. Então, essas duas grandezas aqui são chamadas de diretamente proporcionais. Para facilitar o cálculo, a gente faz a setinha para cima e para baixo. Onde tem a variável, coloque seta para baixo. Como são grandezas diretamente proporcionais, a seta tempo minutos vai ter a mesma posição, seta para baixo. No momento que for montar a proporção,
dessas duas grandezas, nós não temos que inverter nada. Então fica 18 está para 168, assim como 30 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 18x igual. Multiplicando isso aqui, dá 5.040. Então, x vai ser 5.040 dividido por 8. Dividindo isso aqui, dá 280 peças. Observe, bem coerente. Aumentou o tempo, aumenta o número de peças. Logo, resposta alternativa, letra B. Questão 28. Roberta recebeu determinado valor de abono salarial. Gastou desse valor 1/5 na farmácia, 1/3 no supermercado, restando ainda R$ 252. Qual que é o valor do abono recebido por Roberta? Também é uma questão que poderia ser feita utilizando cálculos algébricos simples. Eu vou resolver utilizando uma equaçãozinha. Então, vamos lá. Vamos chamar de x o valor que ele recebeu, que é um desses valores aqui. Na farmácia, gastou 1/5 de x. No supermercado, 1/3 de x. E restou 252. Então, nós podemos montar a seguinte equaçãozinha. 1/5 x, farmácia. 1/3 x, supermercado. Mais o que restou, isso aqui vai dar x. Como não temos equação com denominador diferente, tira-se o mínimo, o múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 5 e 3 é 15. Divide por 5, 3. Portanto, 3x. 15 dividido por 3, 5. Portanto, 5x. 15 dividido por 1, vezes 252. Já fiz o cálculo. Dá 3.780. E o denominador aqui é 1. Então, fica 15x. Cancelando o denominador comum, eu tenho essa equação. Eu vou colocar aqui o 5x no primeiro membro. Então, eu tenho que 15x vai ser igual a 3x mais 5x dá 8x, mais 3.780. 15x menos 8x é igual a 3.780. 15x menos 8x dá 7x, que é igual a 3.780. Então, esse coeficiente numérico passa dividindo. Então, x vai ser, x é a quantidade do valor do abono de Roberta, 3.780 dividido por 7, cujo quociente dá R$ 540. Logo, alternativa letra E. Questão 29. Ana e Betty trabalham como vendedoras de uma loja de roupas. Certo dia, elas venderam no total 54 camisetas. Sabendo que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Betty, o número de camisetas vendidas por Ana foi. Esta também é uma questão que eu fiz um comentário na resolução da prova resolvida na videoaula anterior, que sempre são questões que a VUNESP pede nesses concursos da Polícia Militar. Então vejam, vamos chamar de x a quantidade dividida por Betty. Ana vendeu 8 camisetas a mais, portanto, x mais 8. Também poderia ser resolvido sem necessidade de montar uma equaçãozinha. A quantidade de Betty mais a quantidade de Ana é igual a 54. Então, x mais 8 igual a 54. 2x mais 8 igual a 54. Logo, 2x vai ser 54 menos 8, que dá 46. 2x igual a 46, x vai ser 46 dividido por 2. X igual a 23.
Observe, isso aqui não é a resposta. Ainda bem que não tem nenhuma dessas opções. Essa é a quantidade vendida por Betty. A pergunta é, quanto que vendeu Ana? Vendeu a quantidade de Betty mais 8. Portanto, 31 camisetas. Alternativa letra C. Questão 30. Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço, com 1,3 metros de comprimento, e os demais todos de comprimento iguais entre si, conforme mostra a figura. Então, observe a figura aqui. Ó. Primeiro pedaço, 1,3 metro. Segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto pedaço, quinto pedaço. A pergunta é a diferença entre o primeiro pedaço e o comprimento do segundo. Quanto que vai ser? Então, nós temos total do fio, 2,7 metros. O primeiro pedaço mede 1,3. Então, fazendo a diferença aqui, 2,7 metros menos 1,3 metros, restam 1,4 metros, que vai ser dividido em 5 partes. Então, cada parte vai ser esse valor aqui dividido por 5, que vai dar 0,35 metros. Portanto, a diferença entre a primeira parte menos a segunda parte, que é 0,35 metros, vai ser 1,3 metros, que é essa medida, menos 0,35 metros, dá 0,95 metros. Transformando isso aqui em centímetros, multiplicamos por 100. Portanto, 95 centímetros. Alternativa letra E. Questão 31. Alfredo foi a uma loja de materiais elétricos para comprar alguns itens. A tabela mostra a quantidade comprada de cada item e seu respectivo valor unitário. Então, observe a tabela. O valor total gasto por Alfredo nessa compra foi. Também é uma questão bem simples de aritmética comum. Então, vejamos. Lâmpada. 4 lâmpadas a um preço unitário de R$ 8,70. Dá 34,80. 4 vezes R$ 8,70. R$ 34,80. Tomada. Comprou 2. Cada custa R$ 12,60. Portanto, R$ 25,20. O adaptador comprou 3. Custa R$ 10 cada um. Então, 3 vezes 10, 30. Portanto, o gasto total, basta pegar esse valor, R$ 34,80, mais R$ 25,20, mais R$ 30. Isso aqui dá exatamente R$ 90. Alternativa letra A. Questão 32. Também é uma questão bem recorrente nas provas da VUNESP para a Polícia Militar de São Paulo. Um terreno retangular, observe a figura ABCD, 12 metros de comprimento, teve 2/5 de sua área total reservada para um canteiro de hortaliças, conforme mostra a figura. As medidas estão em metros. Sabendo que a área do canteiro de hortaliças é 24 metros quadrados, então a medida do lado do terreno indicado na figura por x vale quanto? Então, observe. O terreno tem a forma de um retângulo. Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura. Portanto, a área desse retângulo aqui é 12 vezes x. 2/5 dessa área, 2/5 da área do retângulo é reservado para o canteiro de hortaliças que mede 24. Portanto, 2/5 vezes 12x é igual a 24. Esse 5 aqui passa multiplicando o 24, produto dos meios igual ao produto dos extremos.
Então vai ficar 2 vezes 12x é 24x, 5 vezes 24, 120. Portanto, 24x é igual a 120. X vai ser 120 dividido por 24. Portanto, x vale 5 metros. Alternativa letra D. Questão 33. Uma região retangular foi cercada por tela. A figura mostra a medida dos lados em metros dessa região. Se, para cercar totalmente essa região, foram utilizados 48 metros de tela, a medida do lado maior é igual a... Também é uma questão bem recorrente em concursos da Polícia Militar. Ou seja, o candidato tem que saber o que é perímetro. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados. Como aqui é uma região retangular, esse lado é x mais 4, aqui é x mais 4, aqui é x, aqui é x. Poderia ser uma figura não retangular, poderia ser um retângulo quadrado. Daí os 4 lados têm medidas iguais. Então tem que prestar muita atenção no enunciado da questão. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Portanto, eu tenho x mais x, x mais x, mais x mais 4, mais x mais 4. Isso aqui é igual a 48. Caímos numa equação do primeiro grau. X mais x mais x mais x dá 4x. 4 mais 4 dá 8. Então, a equação ficou reduzida a 4x mais 8 igual a 48. Passa-se 8 para o segundo membro, 48, 4x vai ser igual a 48 menos 8. Logo, 4x igual a 40. X, 40 dividido por 4. X igual a 10. Agora observe, muito cuidado com as perguntinhas, né? X igual a 10 não é a resposta do problema. Ele pergunta a medida do lado maior. Então, essa é uma dica muito importante. Não vão, com muita sede no pote, responder direto D. Ele pergunta o lado maior. Então, o lado maior vai ser o quê? 10 mais 4, 14 metros. Alternativa letra B. Questão 34. É uma questão de geometria espacial envolvendo volume. Também é uma questão bem recorrente nos concursos da Polícia Militar. A figura mostra as medidas internas em centímetros de um recipiente que tem a forma de um bloco retangular com 30 centímetros de altura. A capacidade total do reservatório é 2,88 litros. Lembrando que 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. Essa informação é bem importante. Então, a medida do lado do retângulo da base, indicada por x, é igual. Então, observe, eu tenho aqui, na realidade, isso aqui é um paralelepípedo reto retângulo. É um bloco. Uma piscina invertida, onde aqui x mede 30. Aqui a altura mede 30. Se a capacidade total desse reservatório é 2,88 litros e 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, significa que se eu multiplicar isso aqui por 1.000, eu tenho o volume em centímetro cúbico. 2,88 vezes 1.000 é 2.880 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse recipiente em forma de um bloco retangular. Lembrando que o volume de um paralelepípedo é a área da base, que é um retângulo, vezes a altura, ou seja, A vezes B vezes C. Produto das 3 dimensões. Aqui, 12 vezes x vezes 30. Base vezes altura. Isso aqui é igual a 2.880 centímetros cúbicos. Aqui eu já tirei a unidade centímetro cúbico, centímetro cúbico. Simplificando, vai dar unidades simples. 12 vezes 30, 360, que é igual, 360x igual 2.880. X
vai ser 2.880 dividido por 360. Fazendo essa divisãozinha aqui, x vai dar 8 centímetros. Portanto, a medida da base desse bloco retangular, aqui mede 12 e aqui mede 8. Alternativa letra A. Questão 35. É uma questão de lógica. Esta questão de lógica, na prova realizada na videoaula anterior, não tinha questão de lógica. Tem essa questão. 3 amigos, Pedro, José e Caio, marcaram de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistirem um jogo. Sabe-se que Pedro não foi o último a chegar. Caio chegou antes que José. Pedro chegou depois de Caio. Nessas condições, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar ao chegar foram respectivamente. Então, dessa primeira informação aqui, Pedro não foi o último a chegar, já excluo de cara essa alternativa, porque aqui Pedro é o último. Aqui está dizendo que Pedro não foi o último a chegar, então ele chegou antes. Então, dessa informação, se Pedro não foi o último a chegar e chegou depois de Caio, ele foi o segundo. Logo, eliminamos a alternativa A, B e E. Eliminamos A, B e E, porque ele chegou depois de Caio. Então, se ele chegou depois de Caio, chegou antes de José. Então, a ordem será o quê? Caio foi o primeiro, Pedro foi o segundo, como nós já tínhamos visto, e José é o terceiro. Observe, Pedro é o segundo, Caio chegou antes que José, portanto chegou em primeiro, e o José em terceiro. Alternativa letra C. Inscreva-se no canal do professor Catian, ative o sininho para receberem as novidades do canal. Gostou? Dá um like. Para aqueles que estão assistindo a videoaula e vão prestar concursos no nível ensino médio, acessem a playlist Matemática Básica para Concursos. Nós temos várias videoaulas focando questões de matemática básica para concurso. Se possível, enviem sugestões. E chega por hoje.